Olá pessoal, trabalhadores do direito, direito do dia a dia em ação. Senhores, senhoras, hoje vamos tratar... em vídeo anterior nós já falamos alguma coisa a respeito, mas um pouco reduzida, considerando que a matéria ela exige uma abrangência maior. E é o que nós faremos nesse vídeo, na leitura desse texto. Mas antes de qualquer coisa, nós gostaríamos de informar que é muito importante, e isso nós fazemos quando estivermos trabalhando, ou seja, numa análise dos autos de um processo, ou na elaboração de uma petição, é de extrema importância uma leitura acurada da legislação. Às vezes, as respostas às dúvidas estão exatamente nessa leitura. E considerando esse costume, nós faremos isso em nossas conversas, leituras e por aí. Então vamos lá. Nós estamos tratando da situação do Código de Defesa do Consumidor na abrangência de pessoa jurídica. Primeiro vamos dizer que a teoria finalista mitigada, que em frente nós diremos do que se trata, ela consiste em admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser abarcada pela proteção do CDC, por apresentar, frente ao seu fornecedor, alguma vulnerabilidade. Para arrazoar o que nós estamos comentando, nós vamos citar aqui uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: tem mitigado os rigores da teoria finalista para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Muito bem. Verificada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica perante a instituição financeira, por exemplo, deve o caso ser analisado à luz das normas consumeristas. Tal texto está contido no acórdão em que o relator foi o ministro Robson Teixeira de Freitas, acórdão 1673655, que foi publicado no Diário da Justiça no dia 20 de março de 2023, relativamente recente. Muito bem, continuando aqui no nosso estudo. A teoria que realmente trata do direito do consumidor e aqueles a quem deve atingir, aqueles a quem deve proteger, a teoria finalista faz a interpretação restritiva da figura do consumidor, para alcançar somente aqueles que necessitam de proteção e que sejam os destinatários fáticos e econômicos do bem ou do serviço. Todavia, tem-se admitida a ampliação do conceito para abranger a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou do serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. Fenômeno que a doutrina convencionou chamar de teoria finalista mitigada ou aprofundada. Muito bem. Está em consonância com a disposição do artigo 2º do CDC, que assim destacamos. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. É suficiente para abarcar a pessoa jurídica nos casos de ajuizamento de ações? Ainda não. Nós precisaríamos de trabalhar com o artigo 4º, no inciso 1, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo,
como podemos ver, não se trata de apenas alcançar o consumidor, aquele que figura como final da relação econômica. Além disso, devemos considerar a vulnerabilidade do consumidor. Muito bem. Pode-se argumentar que a pessoa física que ajuiza a ação para fazer valer os seus direitos, que foram desrespeitados às vezes, pode não ser considerado vulnerável. Bem, tem-se que, objetivamente, na relação fornecedor-consumidor, esse último encontra-se sempre em situação inferiorizada. Muito bem, nós poderíamos dizer que nesse caso é como se a responsabilidade fosse objetiva, independendo de uma situação que ele tenha que se colocar na situação vulnerável. A pessoa física que adquire como consumidor final é a parte inferiorizada, portanto, abrangida, protegida, marcada pelo Código de Defesa do Consumidor. Porém, com relação ao alcance de pessoas jurídicas na relação consumerista, cumpre observar a decisão do STJ quanto à obrigação de comprovar a vulnerabilidade daquele que intenta a ação judicial. Aí já não é tão objetivo assim. Vejamos a seguir. Definição de consumidor, interpretação teleológica, teoria finalista mitigada. Muito bem. O que diz a decisão? Há duas teorias acerca da definição de consumidor. A maximalista ou objetiva, já falamos a respeito, que exige apenas a existência de destinação final fática do produto ou serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige a presença de destinação final fática e econômica. Muito bem. Então, voltemos aqui ao artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Ao definir consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço como destinatário final, adota o conceito finalista. Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou, como já dissemos, aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, agora preste atenção, haja vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática da parte adquirente frente ao consumidor. Continuando. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade. Ok? Aqui nós temos que continua o recurso especial. Na hipótese dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da recorrente como consumidora, porquanto realiza a venda de ingressos online e contratou a recorrida para a prestação de serviços de intermediação de pagamento. Ou seja, os serviços prestados pela recorrida se destinam ao desempenho da atividade econômica da recorrente. Ademais, a Corte de Origem, com base nas provas constantes do processo, concluiu que a recorrente não é vulnerável frente à recorrida. Recurso especial 2020811/São Paulo. Muito bem, como pode ver, exige prova diante de tal teoria que busca a subjetividade, não tem aplicabilidade imediata, objetivamente. Portanto, pessoal, como sempre,
pautamos nossos comentários com o objetivo de oferecer matéria do dia a dia ao trabalhador do direito. Então, importa destacar que a prova de vulnerabilidade fica bem mais consistente com a apresentação do balanço patrimonial, declaração de imposto de renda, que justificaria a necessidade do tratamento diferenciado oferecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Vejam, já é do nosso conhecimento alguns casos que demonstram que tem dívida, cheques que voltaram ou saldos negativos de créditos bancários. Bem, é visto com um pouco de cuidado essa situação, porque pode ser uma situação apenas momentânea e que a pessoa pode suprir essa necessidade. Agora, uma declaração de imposto de renda, um balanço, que são documentos idôneos e que são apresentados aos órgãos públicos, à Receita Federal, aqui é que realmente é uma prova, ou são provas robustas para atingir o objetivo. Ok, pessoal? E, como sempre, inscrevam-se, comentam, façam parte desse grupo.